portanto, então, retomando o nosso projeto em pauta, e hoje não é um momento muito especial. A pauta é educação, e nós estamos aqui na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, onde vamos conversar com o reitor, professor Ayron Mello, né, que eu sempre destaco, professor, que acima de tudo, né, além de professor, além de reitor, é nosso amigo pessoal, o qual a gente nutre uma amizade muito forte já há muito tempo. E a oportunidade de estarmos aqui hoje é porque neste dia 5 de setembro, a universidade, né, está comemorando 18 anos, ou seja, está atingindo a maioridade, ultrapassando diversos obstáculos, diversas dificuldades, mas também muitas conquistas, não é isso? Vamos relatar um pouquinho então para a gente como é que tem sido esses 18 anos, porque o senhor está aqui desde a fundação, né? Desde aquela época. Eu estou, Luciano, desde o primeiro dia, mas ainda hoje eu estava fazendo levantamento ali da minha parte. Eu tomei posse dia 5 de setembro, exatamente no dia da primeira aula da unidade acadêmica de Garanhuns. Era um sonho, Luciano, antigo da nossa comunidade, não só de Garanhuns, mas de todo o Agreste, de trazer um instrumento de educação superior para o nosso Agreste. Então eu lembro quando jovem, tinha as semanas estudantis de Garanhuns, de São Bento, de todas as outras cidades, e uma das reivindicações da época era trazermos uma instituição de ensino superior para o Agreste. Foi feita uma tentativa em 1972 com o reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o professor Adierson. Ele criou um campus, outra vez transferia a universidade para Garanhuns. Aconteceram vestibulares aqui em Garanhuns em 72 e passaram anos e anos, até décadas, e não conseguiram trazer a universidade. Então, muitos fizeram vestibular no ano de 72 para estudar a zootecnia e agronomia veterinária em Garanhuns. Não conseguiram, alguns estudaram em Recife. E entre esses que estudaram na época foi Anchieta, que é do Ministério da Agricultura. Sim, conheço. Anchieta, aqui bem conhecido na cidade, no Manel Bahia. Ele estudou zootecnia em Recife, mas ele fez vestibular para estudar em Recife. E só em 2005 nós conseguimos realizar esse sonho com a chegada da Unidade Acadêmica de Garanhuns, que foi a primeira expansão do projeto de expansão do ensino federal do Brasil. Nós fomos a primeira. Sim. E nós temos aqui uma professora chamada Juliane Barros, que entrou na primeira turma, que ela dizia que nós éramos a primogênita do Brasil. Então hoje nós estamos aqui. Agora, professor, aquela época, né, 5 de setembro do ano de 2005. 5 de setembro de 2005. Quando da inauguração, né, do anúncio, a presença de várias autoridades, políticos, enfim, aquela festa, como a gente sempre sabe, imaginava-se que poderíamos chegar aonde nós estamos hoje. Por que eu pergunto isso? Desses 18 anos, eu acompanhei uma boa parte desse processo evolutivo. A construção de novos prédios, a chegada e a reivindicação do hospital veterinário que os alunos faziam, né, isso foi implementado. Então, essas conquistas, né, que foram trazidas e hoje com essa estruturação que existe, era já, né, algo que estava em projeto ou era apenas um desejo? Veja, naquela época foi criado um projeto de expansão no ano 2004. O professor Valmar era o reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e ele saiu na frente de todos os outros. Ele conheceu o projeto de expansão e aí encomendou a sua equipe para construir um projeto de expansão da Universidade Federal vindo até Garanhuns. Isso foi feito, mas além disso não tinha muito outro projeto de crescimento, desenvolvimento. Sabia que viria naturalmente, mas não tinha esse projeto. Então, a época era mais ou menos o que nós tínhamos, depois veio uma segunda leva de expansão, que foi o Reúne 2. E aí nós começamos com 4 cursos de graduação, depois nós trouxemos mais 3 cursos. 2 noturnos e 1 mais diurno. E aí fomos crescendo. Só que no primeiro dia, quando nós inauguramos a primeira aula inaugural, que o presidente Lula esteve presente, sim, o Eduardo Campos, como ministro da Ciência e Tecnologia, exatamente, e tantos outros políticos e autoridades vieram, foi lá no colégio do 15, onde era a antiga ESGA. Exato. Então, naquele dia, o presidente Lula disse: olha, eu estou criando uma expansão através de decreto, que foi bem mais fácil do que você criar um projeto de lei. Então, por decreto, ele expandiu as universidades federais, começando por a gente. Naquele dia, ele disse: olha, eu estou criando uma unidade acadêmica, um campus, mas que vocês têm por obrigação crescer e se tornar a Universidade do Agreste de Pernambuco. Isso foram as palavras de Luiz Inácio na época da inauguração.
E nós que estávamos ali, eu estava dentro do Salão Nobre, junto com o Luiz Inácio e o Dr. Nivaldo da clínica. Sim, doutor Nivaldo. Nós estávamos os três juntos e ele disse isso e disse também no discurso. E a partir dali nós sabíamos que nós íamos crescer e íamos nos tornar uma universidade. Dos 39 municípios sob influência de Garanhuns, no Agreste Pernambucano, região com mais de 1 milhão de habitantes. Estamos tirando um braço, na verdade, da inteligência que está concentrada nas capitais do país para levar para o interior. Porque imaginem vocês o que significa para essa região quando essa universidade estiver pronta aqui, com 2.500 alunos, com cientistas, com professores, com funcionários, com pesquisadores. Imagina o que vai gerar de desenvolvimento nessa região. Imagina o que vai ajudar o desenvolvimento. Aí vai começar a ter empresa que vai querer vir para essa região. Por que nós vamos para a região do Agreste? Nós vamos porque lá tem conhecimento. Então, se nós pensarmos, a partir dali nós começamos a construir um projeto de universidade. E os anos foram passando, nós fomos criamos as pós-graduações em 2010, os 3 primeiros mestrados. Depois vieram outros mestrados, os cursos continuam os mesmos ainda, porém nós fomos crescendo, até que chegou uma oportunidade que nos perguntaram por que nós não éramos ainda, não tínhamos um projeto de emancipação de universidade. Isso em 2016. Então, a partir daí, nós começamos a construir esse projeto, fizemos um plebiscito junto à comunidade acadêmica, saber se era bem-vindo o projeto de emancipação, que era um passo muito ousado, numa época que não era tão boa já em relação às condições que nós fomos criados, a condição da educação, e a comunidade respondeu, em torno de 86%, respondeu que sim, queríamos a independência. Então, nós construímos um projeto, democraticamente, dentro da comunidade acadêmica, todos os setores, ensino, pesquisa e extensão, todos os técnicos, professores e discentes participaram e aí construímos um projeto democraticamente e enviamos à Universidade Federal Rural, que era a nossa mantenedora, daí aí foi enviado ao MEC e foi aprovado o projeto de criação da Universidade Federal do Agreste Pernambuco em 2018. Agora, professor, para que a gente deixe claro então para a nossa audiência, o que é que significa, não somente em termos administrativos, mas também pedagógicos, enfim, de formação, essa migração de unidade acadêmica para a universidade? Veja, hoje nós praticamente somos quase iguais ao que nós éramos comunidade. A nossa folha de pagamento hoje em Garanhuns gira em torno de 48 milhões anuais. A folha de pagamento. Se nós colocarmos mais 15,5 milhões de custeio e mais bolsas que a gente arrecada por fora e mais recursos, a gente chega em torno de 65 milhões anuais. Nossa, o que nós estamos investindo hoje na região do Agreste de Pernambuco. Isso era o que nós tínhamos como unidade e nós íamos ficar como unidade. O que o ministro da época nos disse foi, olha, as últimas estruturas que nós estamos promovendo para a unidade acadêmica Garanhuns são essas. A partir daqui, vocês crescerem, se tiver condição, vão permanecer. Como universidade, nós colocamos lá no projeto que nós vamos ter 30 cursos presenciais. Nossa, hoje tem quantos? 7. Então nós temos mais 23 cursos presenciais. Hoje nós temos 5 pós-graduações de mestrado e já temos o primeiro doutorado do Agreste de Pernambuco, um doutorado na área de agronomia. Então, se nós vamos ter 30 cursos presenciais e na nossa previsão em torno de 20 programas de pós-graduação, eu acredito que nós vamos chegar aqui nos próximos anos, não tão perto, mas nos próximos, um montante de 300 milhões de reais por ano. Nossa. Essa é a diferença do que era a unidade e o que é agora. Eu tenho recente, foram aprovado um número de bolsas do CNPq para todas as universidades do Brasil. Nós ganhamos em torno de 25 bolsas agora, esse mês. Nós tínhamos, no máximo a gente tinha 20 bolsas. Não era nem 20, porque a gente teve um aumento de 240%. A Universidade Rural, que é a nossa estrutura, que tem campus em Serra Talhada, em Cabo Santo Agostinho, tem o Colégio de Agostinho que tem a sede, recebeu 20 bolsas, nós recebemos 25. Essa é a diferença de universidade para um campus. Se nós estivéssemos dentro do campus, um campus ainda como o UFRP, a gente ia receber 4, 5 bolsas. E hoje nós recebemos um montante até maior do que a Rural,
devido a sermos universidade em formação. Então essa é a previsão, que nós vamos crescer bastante. Eu acredito, não sou economista, não entendo nada de economia, mas eu acredito que nós seremos a maior empresa do agreste meridional de Pernambuco em termos de montante de recursos que vamos injetar na economia. Agora, professor, então dentro dessa perspectiva, né, vamos falar de tempo, né, o senhor falou que não é tão próximo, Isso. mas né, qual esse período então que se desenha? Em quanto tempo alcançaremos, portanto, todos esses avanços que o senhor relatou? Veja, é difícil nós dizermos pela condição que o Brasil vinha nos últimos 6, 8 anos. Eu diria nos últimos 8 anos. A gente fazer uma previsão de crescimento. Nós temos no nosso PDI, no Plano de Desenvolvimento Institucional, que nós construímos, que estamos aprovando provavelmente amanhã no Conselho Superior, nós temos a previsão de 5 cursos a mais agora nos próximos anos. Tá certo? 3 seria praticamente imediato, nós temos espaço para isso, temos capacidade. É o MEC dizer que tem liberação lá da lei de professores de técnicos, nós temos como começar. E mais 2 previstos. Então seria mais 5 cursos. Garanhuns passaria a ter 12 cursos. No nosso projeto, desses 30 cursos, nós temos previsão de 2 unidades fora de sede, fora de Garanhuns. Isso. Por que nós prevemos isso? Para crescer toda uma região e não só Garanhuns. Me permita, então, professor, rapidamente, não cortar a linha de raciocínio. Primeiro, se o senhor puder expor quais são esses 5 cursos que já estão para ser analisados no Conselho e essa expansão também que é prevista. Me recordo que eu entrevistei o deputado estadual Danilo Godoy e ele relatava para a gente, né, já um requerimento que foi feito, se não me falha a memória, através dele na Assembleia Legislativa para que os deputados estaduais pudessem aprovar essa expansão da UFAP para Bom Conselho. O senhor falou em 2 unidades. Isso. Bom Conselho seria uma e a outra para que região? Veja, nós não decidimos isso no projeto de emancipação. Sim. O que foi que nós fizemos? Nós sempre precisaríamos de no mínimo 30 cursos para atender a região do Agreste. Não dissemos quais seriam os cursos que nós íamos trazer. Por quê? Quando você define o curso que vem sem ter um conhecimento da demanda, da necessidade e da sobrevivência desses cursos na região, nós estamos cometendo um erro. Então nós deixamos para decidir isso no futuro, quando formos montar. Por exemplo, hoje eu posso dizer que os 3 primeiros cursos apresentados ao Conselho Superior vão ser Direito, Administração e Ciências Contábeis. Nossa, por quê? Existem em Garanhuns alguns desses cursos lá, Sim. mas existe uma demanda muito alta ainda. Isso no instrumento de Educação Superior Federal. Foi feita uma pesquisa, foi feito todo um levantamento e com isso foram os 3 primeiros que foram mais votados para que seja apresentado à comunidade. E mais 2 que eu não vou lembrar agora qual seriam esses 2. À medida que a gente for tendo a condição de trazer, nós vamos fazer novas pesquisas, novas demandas, para saber exatamente aqueles que melhor se encaixam na nossa região. Tá? Como foi feito no início. Veja, nós somos uma região de agropecuária. Sim. Forte. Então, zootecnia, agronomia e veterinária não vieram de graça. Depois nós trouxemos engenharia de alimentos, que complementa os cursos das ciências agrárias e leva até a indústria, que a região vem se industrializando também. Então, tem muitas outras áreas que nós podemos atender dentro desse projeto. Assim como os cursos, as unidades fora ou os centros fora de sede, nós também não dissemos onde ia ser. Sim. Para fazer todo um levantamento de necessidade, de sobrevivência. Não adianta a gente abrir uma unidade, um centro, fora, numa região que não vamos ter sobrevivência. Você não tem como fixar professor, técnico, e vai ter aquela agonia. Não tem aluno, não tem professor, não tem técnico. Então a gente vai fazer, nós vamos fazer um levantamento com aquelas regiões, aquela cidade do Agreste que tem maior capacidade de absorver um centro acadêmico de ensino superior e que venha apresentar um bom resultado. Porque é caro. Se vocês lembrarem os números que eu falei, não é barato. E quem paga essa conta é a sociedade. Então nós temos que dar uma resposta. E essa resposta vai vir em cima do desenvolvimento que nós vamos promover para toda a região do Agreste. Perfeito. Então, neste dia 5 de setembro, 18 anos, né, que estão sendo comemorados, há alguma programação específica? Né? O que é que vai marcar, portanto, então, essa comemoração? Veja, não temos comemoração específica de um bolo, de um parabéns, mas temos várias etapas de comemorações. Começando pelas entrevistas, nós vamos fazer isso aqui Fico lisonjeado, inclusive, por receber o nosso projeto. Muito obrigado. Isso aqui para a gente é uma honra poder estar falando de um instrumento tão valioso para a nossa região. Então a maior comemoração vai ser essa, nós falarmos quem somos e o que seremos. Essa é a primeira comemoração. Vamos ter um dia, um evento de saúde mental, onde vamos discutir
o que está acontecendo dentro da comunidade, fora da comunidade, que é um tema que vem atingindo todos nós, Sim. principalmente durante e pós-pandemia, ou durante a pandemia ainda, mas que todas as universidades discutindo. Então, escolhemos exatamente para discutirmos saúde mental. De nós, dos técnicos, de professores, de discentes, de toda a comunidade. Nós vamos ter dois eventos muito importantes durante o dia. Provavelmente, está marcado, eu acredito que vai acontecer, sim, já está tudo marcado, nós recebemos os primeiros técnicos da expansão da universidade. Nós recebemos esse ano liberações para contratar 70 técnicos, seria a liberação dos códigos. Nós estamos fazendo aproveitamento de alguns concursos que já existiam, então está marcado para amanhã para nós recebermos no mínimo 10 técnicos. Então vamos fazer um evento mesmo de nascimento da universidade nos seus 18 anos. Então vai ser às 14 horas, está marcado. Após Dia 5, seu pai. dia 5. Certo. Às 14 horas, dia 5, após. E às 17 horas nós vamos fazer uma sessão extraordinária do Conselho Superior para deliberar sobre alguns assuntos de importância fundamental, mas principalmente para marcarmos o dia dos 18 anos da criação da Unidade Acadêmica Garanhuns, a primeira do Brasil em termos de expansão. Perfeito. Professor Edson, o senhor falava então agora, importante desse processo de acolhimento e de recebimento dos primeiros técnicos. E era exatamente esse viés agora que eu gostaria de abordar. Né? O reconhecimento, o sucesso de qualquer instituição se dá, pelo menos no meu entendimento, a partir do momento em que ele interfere de forma positiva na sociedade, fazendo com que o seu resultado seja sentido de forma direta nesse processo de transformação e evolução. Ao longo desses 18 anos, o senhor que, inclusive, tomou posse no dia 5 de setembro de 2005. Isso. Quais são os exemplos que o senhor pode relatar para a gente? O que é... Porque eu fui professor há algum tempo atrás, né? Não sou mais, evidentemente, deixei a magistratura já há muito tempo. Mas me sinto ainda muito lisonjeado quando eu encontro com algumas pessoas que relatam, o senhor foi meu professor. Né? Marmanjos já, mulheres, né? Chefes de família, mas assim, nossa, eu contribuí de alguma forma para a formação, a personalidade daquela pessoa com o trabalho que nós fizemos em sala de aula. Como é que é isso para vocês, portanto, ao longo desses 18 anos? Veja, Luciano, todo o desenvolvimento das regiões do mundo, do planeta Terra, acontece quando a educação, a pesquisa, a ciência chega. Não ia ser diferente, não é diferente no Garanhuns. Quando um instrumento de educação superior vem, ele traz pensamentos diversos. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Nós temos professor aqui do Senegal, nós temos professores de tantas outras regiões. Da região sul, sudeste, sudoeste. Então, quando você vem, você traz um conhecimento, traz uma cultura, que isso dá a mistificação que vai criar um grande pool de conhecimento. Esse era o grande objetivo. Eu posso dizer hoje que nós já formamos mais de 2.500 alunos da nossa região, do estado de Pernambuco e de outras regiões, do Brasil e do mundo até. Legal. Tá? Então, esses 2.500 alunos, egressos nossos, é que vão fazer e que faz a grande diferença. Eu chego nos eventos hoje, recentemente eu estive em vários eventos aqui, por exemplo, aqui em Pernambuco tem um projeto chamado Grãos de Pernambuco. Recentemente teve também, nós estamos passando por uma crise da bacia leiteira, que somos fortes, uma crise passageira, eu acredito, mas estamos numa crise. Então eu fui participar de alguns eventos, e quando eu chego o povo já lá, besta pai, porque eles consideram nós que somos orientadores como os pais científicos. E olhando em torno da nossa região, você vai ver o grande diferencial que é você ter alguém da região que conseguiu uma graduação e essa pessoa volta para a sua região. Vou dar um exemplo agora. Tem um ex-aluno nosso chamado Abílio. Ele é da região ali de Lagoa do Ouro, Bom Conselho. Sim. Tá? E naquela região ali está tendo uma explosão muito grande de cultivo de milho. Um cultivo de milho industrial. Com média, hoje já vai ter área lá com média de 150 sacas por hectare. Uma região que a gente não produzia nem 10. Nossa. Que nem plantava esse milho praticamente. Eu estive lá essa semana, vi um processo de industrialização de silagem de milho, com carreta sendo carregada, com 50 toneladas, com a máquina enxadeira lá. E o cidadão colhendo 50 toneladas de massa verde por hectare. E entre esses que estavam lá manejando, tinha um ex-aluno nosso, quando eu disse, eita, Abílio foi ex-aluno nosso. E tive uma conversa com o Abílio. Abílio, se eu fui aluno de lá, professor da agronomia, faço o mestrado, sou orientado de professor Márcio, que é nosso livro. E eu disse, mas você quando terminou, você foi embora de Garanhuns? Fui.
fui para a região de São Francisco trabalhar com uva. Um emprego bom, ganhava bem, que ali é um grande desenvolvimento. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que eu tinha uma saudade da minha vaquinha, do meu povo de agreste, e ele voltou. Ele disse, olha, eu volto para casa, vou cuidar das minhas vaquinhas com meu pai, e se não aparecer nada, pelo menos então... E não é que aconteceu o Grão de Pernambuco? Abílio hoje é um dos grandes agrônomos daquela região, trabalha com um cidadão hoje, plantou 800 hectares de milho, está plantando milho, está cuidando das vacas dele e voltou para a nossa região. Teve um dia de campo também lá essa semana, onde foram mostrar novas variedades de semente, e Abílio foi o grande estrela da região, porque é o grande conhecedor, transformando a região e passando esse conhecimento para os demais. Isso é apenas um exemplo. Mas nós temos exemplo aqui, Luciano. Se você andar e perguntar, chega em qualquer casa agropecuária daqui e pergunta, você veio de onde? Ou ele é o dono, ou é sócio, é um dos grandes conhecedores da área. Se você chegar no sistema de educação da região do Agreste, eu lembro como hoje, as primeiras turmas nossas que foram formadas na pedagogia, o governo do estado de Pernambuco abriu um concurso com 20 vagas, se não me engano, de intérprete de Libras. 17 foram alunos nossos. Os outros 3 tinham sido estagiários daqui da UFAM, que era o AZ antigamente. Lembro também que na época, muitos dos nossos de pedagogia e letras, eles passam em concurso, eu realizo muitas formaturas antecipadas, porque eles já têm passado em concurso. Tem passado no mestrado, e aí tem que fazer essa formatura antecipada. E muitos deles que passam em concurso, eu não consigo ver eles em sala de aula 6 meses no ano. Em seguida, eles já vão para as direções dos colégios, das unidades. Isso é que está dando um grande diferencial para a nossa região. Nossa região mudou, vai mudar mais ainda. Sim. E eu acredito que nós vamos nos tornar um grande potencial. Vamos ser uma das melhores regiões sociais do Nordeste do Brasil, graças ao conhecimento e o que está acontecendo. Eu posso dar mais exemplos, passo o dia todo aqui dando exemplo, mas eu vou dar mais 2, para nós não perdermos esse time. Se vocês lembrarem, cooperativas de produtores, sindicatos de produtores, sim, associações, quem eram os comandantes que nós conhecemos? Aqueles senhores de idade, com pouco conhecimento empírico. Isso. E hoje, quando eu chego nas associações, em sindicatos, quem é que está comandando? Os nossos ex-alunos, que estão voltando para casa, se engajam numa associação que eles já participaram, não sabiam funcionar, e hoje eles já estão no comando. Sindicato, associações, secretários de agricultura, secretário de educação. Então esse é o grande achado que nós vamos ter para a região, é o que vai mudar a nossa região. Algumas pessoas cobram que a universidade deveria estar fazendo mais extensão, deveria estar mais próxima. Nós estamos fazendo sim, mas estamos fazendo uma extensão tipo a Embrapa faz. A Embrapa produz o seu produto, que é o grande levantador da agropecuária do Brasil, mas a Embrapa não está lá todo dia no campo levando. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando as pessoas que vão fazer essa mudança, e não nós mesmos diretamente. Nós temos que participar sim, do projeto em ensino, pesquisa e extensão, para obtermos conhecimento da demanda e da necessidade da comunidade, mas quem vai transformar isso são os nossos egressos. Eles sim vão transformar. E exemplos que as pessoas podem até não entender muito o que eu estou falando. Aí eu vou dizer. Antigamente nós tínhamos uma empresa de assistência técnica no estado de Pernambuco e todo o Brasil. Essa empresa praticamente ela foi extinta, ela acabou. Mas mesmo assim, o agronegócio, a agropecuária, não deu para trás, não voltou, ela evoluiu. Como evoluiu? As empresas privadas, as grandes empresas de assistências privadas, as empresas de revenda, elas vêm assumindo esse espaço e esse espaço vem dando bons resultados. Então o mundo gira e a gente tem que girar junto dele com as novas tecnologias que têm chegado. Então nossa tecnologia é produzir conhecimento local que seja levado até o campo, como? Através do nosso egresso. Esse é o grande... Professor, só para a gente já ir se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, né, já lhe agradecendo, eu vou até aproveitar a oportunidade para relatar um sonho meu também. Eu estou já com 32 anos de contribuição para o INSS e alguns anos aí de labuta. Estou doido para me aposentar e ir para o sítio, criar galinha poedeira. Mas especificamente a Embrapa 51, já que você falou da Embrapa, né? Então pelo menos foi essa que eu fiz um teste lá de manejo. Acho bastante interessante, ou seja, quando eu fizer isso, talvez eu tenha a capacidade de me tornar um aluno aqui da universidade para aprimorar os conhecimentos e ser criador também. Mas eu queria falar agora um pouco sobre o homem, né? Iron Man, aquele cidadão lá de São Bento do Una que assumiu a responsabilidade a qual o senhor está. Imagino que deve ser uma correria danada, uma responsabilidade enorme, não dá nem tempo de tomar
um refrigerante de vez em quando e torcer pelo Santa Cruz, só é tricolor, né? Sou tricolor. Peixinho, sabe o quê? Sofredor. Como é que significa para o senhor pessoalmente ser, né, o reitor de uma universidade e ter essa responsabilidade toda? Veja, eu não vou dizer que era um sonho, não. Nunca foi. Não tinha perspectiva. Sou da zona rural de São Bento Una. Sou filho da agricultura familiar mesmo, daquele que plantava feijão, milho, palma, algodão e mamona, tudo junto, plantava melancia e jerimum. Trata da sobrevivência mesmo. De 4 vaquinhas, que tem algumas histórias que eu conto nas minhas palestras, o pessoal gosta e ri bastante. Então eu não tinha um sonho. O meu sonho era me tornar um profissional. Que profissional? Eu não sabia, qualquer um. Eu nunca tive inveja de nada na vida, de dinheiro, de bem, nada. Mas inveja de um grande profissional sempre. E aí, lá na minha cidade, tinha um curso, um colégio municipal, que tinha um curso de técnico em agropecuária. E eu consegui fazer técnico em agropecuária. E através desse técnico, eu me tornei famoso, conhecido. Porque eu fui trabalhar num programa de ensinação artificial volante, da cooperativa de São Bento, e depois eu passei para o governo do estado. Então me tornei conhecido, já estava bom demais. Mas quando eu conheci a ciência, quando eu conheci uma biblioteca, a biblioteca da Emater, da cidade de Capoeiras, eu achei aquilo espetacular. Comecei a fazer coisas que um técnico agrícola não imaginava através dos livros. Sim. E aí tomei gosto. Fui trabalhar no IPA, Instituto Agronômico de Pernambuco, como técnico agrícola. E lá o IPA tinha uma possibilidade de você passar no vestibular, e o IPA te permitia ser transferido para a cidade onde você passasse, em Recife, por exemplo, e você estudar. E eu acho que eu fui um dos últimos do IPA que teve essa chance. Passei no vestibular, o IPA me permitiu, eu digo que o IPA é minha mãe, cientificamente, permitiu que eu estudasse e trabalhasse lá na capital, formei, fiz zootecnia, e a partir daí a ideia era trabalhar, era formar e voltar para o interior. Tinha um desafio dentro do IPA, que todos os pesquisadores do IPA diziam que quem forma vai para a capital não volta mais. E eu tinha um desafio com eles que eu ia voltar. E não é que eu voltei? E voltei para Garanhuns, cidade vizinha de São Bento Una, e voltei como doutor. Gostei do que eu fazia, fiz mestrado, fiz doutorado. Terminei o doutorado em 2 anos. Foi exatamente no momento que estava se criando o projeto de Unidade Acadêmica Garanhuns. 2005, julho de 2005, foi realizado um concurso, eu fui aprovado em primeiro lugar e fui contratado no dia 5 de setembro de 2005. Então voltei para o Agreste Pernambuco, que era a minha promessa voltar para cá, mas voltei para o Agreste. E aí os demais foi alegria, né? Ser professor de instituição federal, mas desde os primeiros meses que eu cheguei aqui já fui nomeado coordenador do curso de zootecnia, sou zootecnista. Depois de coordenador, fui assessor da diretoria, fui vice-diretor, fui diretor e estava como diretor na época da emancipação, então fui nomeado reitor pro tempo da universidade. Então não era sonho, mas que eu coloquei na minha trajetória de fazer parte dessa instituição e faço parte até hoje, vou fazer até o final da minha vida, se Deus assim permitir. E contribuindo, ajudando, tentando ajudar aqueles que precisam, aqueles que chegam aqui, tentando fazer com que essa universidade cresça e assuma seu papel dentro da comunidade. Esse é o Iron. E o tempo, Luciano, para tomar um refrigerante, sobra. Eu sempre vou, final de semana, lá em São Bento Una, na terrinha onde eu nasci, onde meus pais nasceram e me criaram. Quase todo final de semana eu vou e ainda sobra um tempo. Só porque nós temos uma equipe aqui, Luciano, uma equipe espetacular. Nós conseguimos formar uma equipe de administração que você não imagina quanto é gratificante e quanto é bom você contar com a equipe. Sim. Eu, quanto coordenador, quanto diretor, praticamente eu nunca tinha tirado umas férias, porque não sobrava tempo. Sim. A partir do momento que nós conseguimos montar uma equipe, hoje eu tiro 30 dias de férias e a equipe que fica substituindo me liga 2 vezes. Então, para você ver que a universidade não precisa mais de uma pessoa como o Iron, não precisa de outra pessoa. A universidade anda sozinha, independente de quem esteja aqui no comando. Eles ligam 2 vezes, uma para desejar boas férias e outra para dizer, tá bom, meu amigo, volte. É por aí, mais ou menos isso. Professor Iron, muito obrigado mais uma vez, parabéns, sucesso, né, a todos que fazem a Universidade do Agreste, a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Mais uma vez, né, em seu nome, quero também estender as nossas congratulações a tantos amigos que tem aqui na UFAP, outros que estamos conquistando já com esse tempo, e que possamos continuar com essa parceria, né? Levando as informações através das redes sociais, através das emissoras de rádio, enfim, dos mais diversos veículos de comunicação, porque, como o senhor falou, né, a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, ela se tornará, se não já for, né,
a grande mola propulsora do processo de desenvolvimento da região, né, através de todo esse trabalho. Então, muito obrigado, fico lisonjeado de fazer parte dessa história de 18 anos e comemorar, junto com toda a comunidade, nesse dia 5 de setembro, este grande aniversário. Nós que agradecemos. Valeu. Espero que vocês tenham gostado, continue nos acompanhando. Vamos, ao longo dessa semana, liberarmos também outros episódios, tá bom? Grande abraço, até a próxima.